Primeira dica: procure ajuda. Algumas vezes a nossa família não pode nos ajudar porque ela acha que é frescura, ela acha que é coisa da sua cabeça, ela acha alguma coisa passageira. Se você vê que você tem depressão, sentimento negativo, vazio interior, desejo de morte, procure ajuda. Não fique guardando aquilo para você. Você pode contar para o seu melhor amigo, você pode contar para a sua namorada, você pode pedir ajuda talvez dos seus pais. E se você tem dificuldade de pedir ajuda a quem está perto, procure alguém que não tenha vínculo nenhum com você. Um terapeuta, psicólogo, um padre, alguém que saiba olhar o seu problema de fora. Porque quando a gente está dentro é muito complicado, a gente se envolve com o sentimento da pessoa. Não queira vencer a depressão sozinho. Segundo conselho: leia a palavra de Deus todos os dias e pegue aquela palavra para você. Eu acredito que Deus é o ingrediente principal na mistura para a cura da depressão. Este miserável, a pessoa que está com depressão se sente miserável, quer dizer, na miséria, eu sou miserável. Este miserável clamou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o livrou de toda angústia. Aqui está uma palavra para o depressivo acreditar, para que ele possa ler, para que ele possa tomar posse. Então leia a palavra de Deus todos os dias. A ciência já provou: duas pessoas doentes, uma não tem fé, a outra é crente, a outra crê. Uma não reza, a outra reza. Uma não busca a Deus, a outra busca. Quem tem religião, a cura acontece 3 vezes mais rápido. Isso já foi provado cientificamente. E nós sabemos essa frase de uma maneira: mente sã. Então quando você pensa em Deus, você lê a palavra de Deus, você assimila a palavra de Deus, o seu corpo ele vai reagindo. Terceiro, afaste os maus pensamentos. Não tenha pensamento negativo. Olha, presta atenção. Você não consegue evitar que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você consegue evitar de que ele faça um ninho na sua cabeça. Tem diferença ou não? A tristeza é o passarinho, o ninho é a depressão. O pensamento negativo é igual um passarinho. Como você não tem como impedir do passarinho pousar na sua cabeça, você não tem como impedir que você tenha mau pensamento, pensamento negativo. Mas não deixe esse pensamento virar ninho, não deixe esse pensamento criar raízes. Tem gente que tem mau pensamento e fica assim, ó. Aí fica ruminando aquilo o dia inteiro. E pensamento ruminado é realidade prefigurada. Aí você começa a determinar a realidade pelo pensamento. Repita alto para você entender uma coisa: tudo começa com pensamento. Repita de novo. Responda: o que começa com pensamento? Tudo. Depois repetindo, gente, responder. O que começa com pensamento? Tudo. O que é tudo? Tudo. Você quer trabalhar em algum lugar? Você pensa primeiro: eu quero trabalhar ali, eu gosto. Você está gostando de alguém? Antes de você aproximar da pessoa, você pensa: estou gostando de alguém. Você quer comprar alguma coisa? Você pensa: será que eu preciso ou não? Tudo começa na cabeça. Se você não domina a sua cabeça, ela dominará você. Foi visitar uma senhora com depressão. Vou contar nem onde nem quando, né? Falei: olha, sua filha pediu para eu vir. Eu demorei a vir porque
muito corre-corre, mas em visitar a senhora. Ah, padre, eu tenho depressão. Eu fiquei sabendo, por isso que eu vim. Estou achando a sua casa muito fechada, muito escura, móveis escuros, parede escura, tudo fechado. Eu estou ficando depressivo aqui. Eu estou deprimido aqui, ó. Eu não estou conseguindo nem rir para você aqui, ó. Imagina a senhora que vive aqui dentro. Vai ler. A senhora tem que ler. O livro é a janela para o mundo. Ela falou, padre, eu leio. O que a senhora gosta mais de ler? Eu adoro ler bula de remédio. Falei, me ajuda aí, ó. Você está com depressão, você fica lendo bula de remédio. Você tem tanta coisa para ler. Eu já li, não sei se é verdade, que a pessoa, quando fica mais quieta, ela gosta de fazer colecionar, né? A gente coleciona miniatura, a gente coleciona caneca. Fui na casa de uma senhora que eu vi tanta caneca, cada uma mais bonita. Coleciona caneca, a gente coleciona vidro, caixa, cada um coleciona o que gosta, chaveiro, né, garrafa de cerveja, vinho, cada um coleciona uma coisa. Ela falou, padre, eu coleciono. Falei, que bênção, minha filha. Então envia. O que a senhora coleciona? Eu coleciono o santinho de 7º dia. Eu falei, minha filha, mas não dá. Tudo que é de 7º dia eu vou, e tem que pegar o santinho. Aí eu tenho numa caixa, eu já estou com uns 300. Falei, olha, eu estou deprimido aqui. Vou sentar um pouquinho, para a gente conversar mais um pouco, depois eu vou dar a benção para a senhora. Aí sentei numa poltrona. Ela falou, ô padre, não tem pelo aí nessa poltrona não? Eu falei, não, por quê? Não, porque essa é a poltrona do Satanás. Eu falei, ó, Deus que me livre. Vou dar uma benção para a senhora rápido. Falou, não, padre, fica aqui para o senhor tomar um lanche. Daqui a pouco o Satanás chega. Eu falei, minha filha, nós não combinamos não, joga em outro time. Depois que me contaram que o neto dela, sei lá, afilhado, enteado, sei lá, adora Chaves. E o gato da bruxa do 71 chama Satanás. E ele pôs o apelido no gato de Satanás para homenagear o Chaves. Então a poltrona de Satanás é a poltrona do gato. Fala aqui, minha filha, até o nome do gato me dá depressão. Satanás. Podia ter pôs o nome de Rafael, Gabriel, Miguel. Não, colocou Satanás. Gente, afaste da sua cabeça pensamento negativo. Tem gente que gosta de ler bula de remédio. Tem gente que fica no Google pesquisando doença. O que a doença é? Pelo amor de Deus, meu irmão, livra a sua cabeça de pensamento negativo. Coleção de santinho de 7º dia não dá, meu irmão. Ninguém vence. Quantos maus pensamentos surgirem na sua cabeça, em silêncio você pensa assim, agora não. No início não funciona, mas se você insistir, funciona. Vou te dar um exemplo para você, eu não vou falar o que é. Você acha que eu não vejo coisa para rir em hora que eu não posso rir? Eu vejo. Estou dando uma palestra e vejo cada coisa. A senhora para dar uma gaitada. Aí na hora que eu vejo alguma coisa, eu não posso falar o que é, na hora eu falo para o meu inconsciente, agora não. Na hora a vontade passa. Isso é treino. Você vai se treinando e dominando. Gente, pai, você não dá conta de dominar a sua cabeça, então a sua cabeça te dominará. Quarto, encha a sua cabeça de coisas boas. Ouça boa música que você gosta. Quando estiver na sua casa sozinho, fecha a janela, a cortina e dança. Eu não sei dançar. Não, mas ninguém está vendo não, é só você. Eu já atendi gente com depressão que me falou, padre, eu tenho vergonha de dançar. Vergonha de quem? De mim. Eu tenho vergonha de mim. Eu falei, se você tiver vergonha de si mesmo, como que vai ser? Dança, pega uma vassoura.
Vai pôr uma música boa, né? Senão você vai ficar fazendo poses eróticas. Leia bons livros. Pega um livro bom. Um livro bom. A mulher com depressão: ô padre, eu estou lendo, mas eu não melhoro. Lê literatura: eu estou lendo, mas não melhoro. O que você está lendo? A morte de Baby Down. Eu falei: minha filha, por que você está interessado na morte de Baby Down? Traga a morte de Baby Down. Vai ler aí um livro de culinária, vai fazer um prato gostoso. Você está entendendo? Entra na sua mente o que você coloca para dentro. O que você está ali? Você alimenta a sua mente de quê? Gente que alimenta de conversa fiada, de fofoca, de intriga, de raiva, falta de perdão. Enche a sua mente de coisas boas. Coisas boas. Tem aquele caso bem triste, né? O assaltante parou uma senhora e falou assim: para! A mulher tinha depressão. Para! A mulher: tá ligando mais nada. Aí: a bolsa ou a vida? Ela falou: pode levar qualquer uma das duas, pois as duas estão bem vazias. Se você tem bolsa vazia, não se esqueça que mais cedo ou mais tarde ela enche. Mas não tenha um coração vazio. Se você tiver um coração vazio é casa para alugar. E a depressão adora lugar vazio para entrar. Você nunca vê morcego onde mora gente, mas deixa a sua casa abandonada. O dia que você entrar tem rato, barata, morcego. Por que esses animais entram em certos lugares? Porque ninguém cuida, ninguém acende luz, né? Deixa a igreja fechada um ano, volta aqui, cheio de teia de aranha, cheio de pó, bicho aqui dentro. O seu coração tem que estar cheio de coisas boas, para quando a depressão chegar, ela sabe que não tem lugar para ela ir. Você está enchendo a sua mente de coisas boas. Quinto, combata a ansiedade e o medo com a oração e a respiração. Vou ensinar para você. Oração não precisa ensinar, que você já sabe orar. Abra a Bíblia, leia um salmo, Pai Nosso, Ave Maria, reze. A respiração é: quando você vê que você vai ter um surto, a pessoa sabe: eu vou surtar, eu vou entrar em pânico. Faça o que eu vou te ensinar. Senta. Não fique correndo dentro de casa com uma barata tonta, batendo em moto, quebrando jarro, você não vai resolver nada. E depois que passar o surto, aí você tem que limpar a casa inteira. Começou o surto, senta, os 2 pés no chão, 2 mãos no joelho, feche os olhos e respire fundo 3 vezes. Você vai entrar no surto? Faça. Respira com o nariz, expira com a boca. Inspire, expire. Inspire. Enche o pulmão de o que você der conta. Encheu, segura. A hora que você vê que você vai começar a sentir falta de ar, de novo, 3 vezes. Depois você me conta. Você pega as rédeas da sua vida. É impressionante como que funciona. É como se o cavalo estivesse solto e você calma, com 3 respiradas, você pega as rédeas da própria vida. Agora, não vá esquecer de colocar o ar para fora, meu irmão. Porque eu já vi, falou: padre, a minha avó começou a ter um surto, eu ensinei para ela respirar. Ela ficava assim. A família toda. A hora que passava um tempo, vai aumentar o surto. Você respira, segura o ar um pouco, solta lentamente pela boca. Pode fazer 3 de 3, pode fazer 1 de 10, mas quando você fizer, quem tem depressão e tem aquela, sabe aquela ansiedade, quem tem síndrome do pânico tem isso. Eu vou morrer, eu vou passar mal. Senta, 2 pés no chão, 2 mãos no joelho, 3 vezes lentamente. Depois você me conta. Gente, é Deus que criou isso, não tem cabimento. A pessoa, ela pega a reda e ela volta assim, né? Faça isso e reze. Depois que passar o surto, reze. Sexto,
pratique a gratidão e largue a reclamação. Que todo depressivo, se não fica sozinho, as pessoas deixam ele sozinho. Só reclama. Reclama de tudo. E ninguém gosta de ficar perto de quem só reclama. Guarda isso. Ninguém aguenta ficar perto de quem só reclama. Troque a reclamação pela gratidão. Padre, como? Eu ia imprimir para você, mas tinha que ser para a missa de hoje. Tinha que ter patrocínio, também viajei, minha cabeça, então eu não fiz. Mas eu vou ensinar para você. Vou ensinar duas coisas. Eu, quando partilho com você essas coisas, é porque funciona. Eu sei que a maioria não faz, eu não vou ficar iludido que todo mundo faz. Mas a minoria que faz, melhora. E traz para mim, fala, padre, isso aqui me ajudou 90% a melhorar. Duas coisas. O diário da gratidão e a folha das qualidades. Isso é um exercício de psicologia para você sair da depressão sem remédio, ou com remédio baixo, você não ficar dopado. O que é diário da gratidão? Toda noite, antes de dormir, você vai escrever uma coisa que você quer agradecer naquele dia. Qualquer coisa. Eu agradeço que eu estou vivo. Tá bom, dorme. Quem tem depressão. No outro dia, você vai ler a gratidão do dia anterior e vai pôr uma diferente, não pode repetir. Eu agradeço que hoje eu fui no médico e ele me tratou bem. Gratidão. No terceiro dia, eu agradeço pela vida, agradeço pelo médico, já está escrito lá, agradeço porque eu recebi a visita de uma pessoa querida. Quando você começa a ter um diário da gratidão, hora que você vai dormir, você só pensa em coisa ruim. O diário da gratidão leva a sua mente a pensar em quê? Nas coisas boas. Aí o seu organismo começa a reagir que você é uma pessoa positiva e não uma pessoa negativa. Tem gente que põe a cabeça no travesseiro, tem muita gente aqui, fica pensando assim, ó. Fui no açougue, ele me tratou mal, não compro mais lá. Minha vizinha fez isso comigo, ela me paga. Isso aqui. A pessoa só lembra de coisa ruim. Tem. Aí reclama que não dorme. Aí reclama que está tudo ruim na vida. Mente negativa, vida negativa. Diário da gratidão. Hoje eu agradeço, escreva o que você está. Aí depois de um mês, de 45 dias, você vai ver que você tem 45 motivos para agradecer. E quanto mais você fizer o diário da gratidão, mais motivos você tem para agradecer. Esse é o primeiro exercício. Segundo exercício, esse é mais para quem é jovem. Depressão jovem. O adulto jovem. Ah, mas eu sou idoso, posso fazer? Não? Pode também. Mas ele é direcionado a adulto jovem e jovem. É a folha das qualidades. O exercício dura 21 dias. E cada dia você tem que escrever 3 coisas boas que você fez naquele dia. Exemplo, eu tenho depressão, hoje eu vou deitar. Antes de deitar eu pego a folha ou um caderno, coloco o dia de hoje. O que eu fiz de bom hoje? Hoje, exemplo, não falei palavrão, não perdi a paciência e trabalhei com honestidade. Vai deitar. No outro dia, 3 coisas boas que você fez. Você está condicionando a sua mente a valorizar as suas qualidades e não ficar sofrendo pelos seus defeitos. Agradecer por aquilo que você fez e não chorar por aquilo que você não fez. Agradecer por aquilo que você conquistou e não chorar por aquilo que você perdeu. São os 2 exercícios para você vencer a depressão. Sétimo, pense menos em você e ajude mais os outros. Um ótimo exercício para quem tem depressão é ajudar quem está doente, é visitar o hospital, é ajudar creche,
Aí você vai ver uma pessoa na cama com um câncer incurável, a pessoa sem pé, e a pessoa diz: graças a Deus, com Deus eu vou. E você com tudo para ser feliz, reclamando da vida. Quem ajuda mais os outros é mais feliz. Repita: quem ajuda. A pessoa depressiva, ela fica ensimesmada. Sabe o que é isso? Ela fica voltada toda para ela. Você tem que esquecer você e olhar para quem precisa mais e ajudar essas pessoas. Oitavo, isso aqui vocês não gostam, todo mundo fica assim, quando eu falo isso, cara. Não adianta torcer boca não, é para fazer. Oitavo, exercício físico regular. Vai se mexer. Caminhada, hidroginástica, musculação, crossfit. Vai fazer qualquer coisa, meu irmão, mas não fique parado. Primeiro sinal da pessoa doente, sabe qual é? Primeiro sinal: ela para de movimentar. Você vê alguém passando ali correndo, está doente. Você vê alguém andando de bicicleta, está doente. Você vê alguém fazendo ginástica, está doente. Você vê alguém fazendo crossfit, está doente. Não está doente. Por que não está doente? Porque está mexendo. Qual é a doença que mais mata? Aposentadoria. Por quê? Vai na zona rural e pega lá um senhor de idade de 85 anos. Ele levanta 5 horas, ele tira leite, ele planta milho, ele carrega peso. É um velhinho sarado, come gordura, come bacon, come torresmo, faz isso, tem nada. A gente da cidade comeu um torresmo, não é? Comeu uma feijoada mais temperada. O que é isso, meu irmão? Tem que movimentar. Se você, aposentadoria, ela é boa, mas se a pessoa ficar parada, a doença começa a aparecer. Então movimenta, faz uma caminhadinha, né? Caminha para frente, caminha para trás, leva sua casa, levanta. Não fica parado não. Vai fazer atividade física. Acelere o seu coração. Eu gostaria de ter mais, mas eu não tenho tanto tempo para ficar correndo, andando. O médico cardiologista me ensinou, vou ensinar para você. Quando você quiser acelerar o coração, antes de tomar banho, 15 minutos, eu não faço todo dia não, de vez em quando eu faço. Você fica assim, parado, você não vai correr dentro da sua casa, né? Você fica assim, trotinho, marca no relógio, 5 minutos, trotinho, só isso aqui, trotinho. Hora que deu 5 minutos, você acelera o máximo que dá conta. Aí vai, até você cansar. Quando você para, seu coração diz assim, aí você volta para o trotinho para ele desacelerar. Faça isso 3 vezes. Se você fizer isso 3 vezes, 4 vezes por semana, o risco de problema cardíaco diminui em mais de 70%. A saúde do coração requer acelerar e ele voltar ao repouso. Acelerar, por isso que corredor tem aquilo que chama de tiro. Eles estão correndo, aí eles correm, pronto, volta, eles voltam. Para que aquilo? Para acelerar o coração e diminuir, né? O coração é a vida total. Tutu, 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 tutu. Meu filho, já está quase parando. A saúde requer acelerar. Claro que isso tem a ver com a sua idade. Meu avô, lembrei dele agora. Conversa com a minha mãe sobre Bismarck. E, claro, neto, já viu neto, né? Já viu neto. A gente de vez em quando ficava rindo do meu avô. A gente era pequeno. Meu avô levantava 70 e tantos anos, todo dia. Pergunta a minha mãe. Todo dia. Pulava a corda invisível. Ficava assim, ó. Claro. Era um senhor idoso, né? Não é um jovem. Depois você fazia assim.
A família toda, Bismarck, você fica uns trem que ninguém faz. Meu avô faleceu de problema, que ele fez muita ponte safena, porque ele trabalhava como barbeiro. Ele nunca fumou. O coração dele o pulmão dele era preto, os dois. Por quê? Porque naquela época, o lugar que mais se fumava era salão de barbeiro. Não tem aquela consciência, não fume, né? Hoje tem, na época do meu avô não tinha. Então ele cortava cabelo o dia todo, de 7 da manhã a 8 da noite, e a maioria dos clientes, e meu avô ficou mais de 50 anos fumando para os outros. Aí ele teve problema de coração, mas ele nunca fumou. Mas o fumante passivo é pior, não é? Mas ele teve uma vida longa e uma vida saudável, porque de manhã ele fazia os alongamentos dele. Coisas simples, mas ele fazia. Era um senhor idoso, nunca usou bengala, andava empinadinho, rápido. O pessoal falava, Bismarck, que saúde, hein? Mas eles não viam. Tem que mexer, gente. Se você não mexer, a depressão não vai sair de você. Então vai fazer caminhada, vai fazer o que você quiser aí, não pode ficar quieto. 9, não deixe de estar com as pessoas que você ama. Você está com depressão, não fica sozinho não, vai visitar. Visita um amigo, visita um colega, propõe para reunir. Gente, vamos fazer um churrasquinho sábado. Você está com depressão, mas você precisa de pessoas para você melhorar. Aí eles vão conversando, você fica mais alegre. Procure gente. Quem tem depressão não pode ficar sozinho. Procure gente que goste de você. Eu não conheço você, mas vou estar cartada. Muita gente ama você e quer ajudar você. Então procure pessoas. 10º e último, coloque para você metas realistas e não fique apenas olhando o outro. Aí eu ganho 1.000, o outro ganha 5.000. Depressão, meu irmão. Depressão. Aí eu comprei um carrinho, o outro comprou um carrão. Depressão. Você olha para o seu marido, coitadinho, aí já está caidinho, dorme, careca. Aí você olha para a sua vizinha, abre a janela dela, um saradão. Você olha e fala assim, ai, que depressão. E daí por diante. A pessoa depressiva, ela tem um problema. Qual é o problema? Comparação. Ela olha a vida dela, ela olha quem está melhor e ela diz para si mesmo, que ruim é minha vida. Então não se compare com os outros. Cuide daquilo que você tem e daquilo que você é. 3 dicas para vencer a depressão. Repita alto. Não vou me isolar. Não vou me culpar. Não tenho dó de mim. Vou mudar a minha atitude. Só isso aqui resolve o problema. Não se isole, não se culpe, não tenha pena de si mesmo. Não se isole, não se culpe, não tenha pena de si mesmo. Vamos lá? Não se isole. Depressivo faz as 3 coisas. Ele quer ficar sozinho, culpa minha, culpa minha, culpa minha, tadinho de mim. Aí ninguém vence. Procurei o Senhor e Ele me atendeu, livrou-me dos meus temores. Olhai para Ele a fim de vos alegrares, e não se cobrir de vergonha o vosso rosto. Vede, este miserável clamou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o livrou de toda angústia. Salmo 33, versículos 5 ao 7. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não precisa levantar a mão. Você que tem depressão e veio aqui hoje, eu passei para você como um médico passa uma receita. E a receita tem 10 tópicos. Não adianta você sair daqui hoje, voltar para sua casa pensando, Deus vai me livrar de toda depressão sem eu fazer nada. Deus vai te livrar da depressão, mas você precisa 10 tópicos. A receita foi dada. Se você quer melhorar, a coloque em
prática. E se você a colocar em prática, um dia nós vamos conversar e você vai ver o tanto que Deus quer realizar na sua vida, mas você tem que fazer aquilo que está no seu alcance. Não faça tudo, mas faça o pouco que você consegue. É de grão em grão, é de pouquinho em pouquinho que você vai vencer a sua depressão. Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida, youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida. Pregasse sobre Ele. Poderia falar tantas e tantas coisas, mas como eu quero rezar com vocês também, eu vou pegar apenas 3 pontos deste Evangelho, que é na minha oração de hoje. O Evangelho mexeu muito com aquilo que eu creio, que eu quero, que eu faço, e com certeza ele tem uma palavra também para você. Toda palavra que nós lemos, nós temos que colocar na cabeça uma coisa: é como uma receita médica. Se você lê a Bíblia diferente de como você lê uma receita médica, você está lendo a Bíblia errada. O que eu quero falar com isso? Qual é a comparação, a metáfora que eu estou usando? Você ler a receita médica não vai te curar. Você apenas ir no médico e colocar a receita num quadro lá na sua sala não vai te curar. Você mostrar para todo mundo que você saiba a receita de cor não vai te curar. O que é que vai te curar? Fazer o que está escrito, tomar o que está escrito, no horário em que está escrito, ou seja, praticar. O médico te passa a receita e você tem que praticar nos horários, nos exames, naquilo que lhe foi pedido. Muitas pessoas leem a Bíblia, muitas pessoas sabem versículos de cor da Bíblia, muitas pessoas têm em casa até um altar da Bíblia, mas quando entra a prática, parece que uma coisa é a minha vida e outra coisa é aquilo que eu leio. E a Bíblia mesma vai dizer: infeliz daquele que lê, daquele que ouve e não pratica. Jesus vai dizer que parece um homem louco que construiu uma boa casa sobre areia. Bastam as tempestades, os ventos e as enchentes e a casa cai. E o problema é que quando a casa cai, estas pessoas são aquelas que ficam revoltadas contra Deus e gritam: ah, por que, meu Deus? Volta, volta, olha lá atrás o que você fez, olha lá atrás com quem você fez, olha lá atrás o que você não fez. Ou seja, nós não praticamos a palavra, nós não a colocamos em prática. E o Evangelho que nós ouvimos, depois você pode ler este Evangelho, Mateus capítulo 20, versículo 17 ao 28. Tudo que eu vou falar aqui, esses 3 pontos, estão contidos neste Evangelho. Foi o Evangelho que nós ouvimos agora. Eu vou repetir algumas partes por causa da gravação, para que a pessoa se situe no que está acontecendo. Primeiro ponto: enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes. Aí Jesus vai revelar que ele está indo para Jerusalém para ser flagelado, crucificado e morto, mas ele ressuscitará ao 3º dia. Amém? Quem entendeu isso? Isso aqui é tranquilo, não é? Qual é o primeiro ponto que eu quero refletir com você?
para de pensar que você é o que você nunca será. E o que você nunca será? Todo mundo. Você só pode ser uma coisa: você mesmo. E enquanto você não for você, você terá tudo para ser feliz e não vai ser feliz. Aí quem não se deu de presente, quem não se presenteou com a própria vida, aí fica buscando felicidade fora. Aí trabalho a semana toda para dividir o salário em 4, para meter o pau no dinheiro na festa de final de semana, porque eu tenho que ser feliz e lá eu sou. Ou ter o último celular, ou um carro bem luxuoso, ou aí se ou vai. Mas tem um problema: quando você adquire isso, a felicidade dura um instante. Passam dias, horas, minutos, você vê que aquilo não te fez feliz. E o que é que nos faz feliz de verdade? Ser a melhor versão de nós mesmos e oferecer isso a Deus e ouvir a Deus. Toda vez que você for ler a Bíblia, há algo que muitas pessoas não sabem e nós precisamos saber. Toda vez que você for ler a Bíblia, procure saber: Jesus está falando para quem? Ele está aonde? Porque existem vários discursos de Jesus para pessoas diferentes. E Jesus disse à multidão. E Jesus disse a Zaqueu. Jesus disse aos discípulos. Jesus disse às crianças. Pegou uma criança, porque Jesus vai falar de acordo com o nível que a pessoa entende. Se você sentar numa mesa onde só tem médicos e eles começarem a discutir exames, você não vai entender absolutamente nada. Eles têm um linguajar deles, e para o médico entender, você tem que falar a linguagem dele. Isso em todas as áreas profissionais funciona assim. Pega um engenheiro, um arquiteto, um advogado, um dentista, o padre mesmo na sua área teológica. Há palavras que quem não é da própria área não entende. E Jesus sabia que se ele falasse do céu, enquanto céu, só entenderia quem está no céu. Amém? É por isso que ele usa imagem. Eu sou o pastor. Naquela época todo mundo sabia o que era o pastor. Vós sois meu rebanho. A ovelha conhece a voz do pastor. Tinha um homem que plantou trigo. Todo mundo sabia que era trigo. Todo mundo sabia plantar isso aí. Aí veio o inimigo e semeou joio. Tudo. É a erva daninha. Vinde e eu farei de vós pescadores. Ele sabia o que era pescar. Tinha um barco, tinha um vara, tinha rede. Eu sou o redil, eu sou a porta. Por minhas ovelhas entram e saem. Nós conhecemos redil. A porteira não é prisão, é segurança. Eu sou a videira e vós os ramos. A gente conhece. Na minha casa tem um pé de uva. A videira se arranca o raminho, seca, e daí por diante. Jesus, ele fala das coisas do céu do jeito da terra. E ele vai falando de acordo com o que as pessoas entendem. Se a pessoa tem um nível de raciocínio maior, ela conhece a palavra, como Nicodemos. Jesus fez um discurso alto. Jesus foi lá em cima com Nicodemos, porque Nicodemos sabia. Então Jesus aprofunda o assunto. Necessário vos é nascer de novo. Um discurso muito bonito, teológico. O vento sopra, ninguém sabe de onde veio, para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do alto. Nicodemos vai conversando com Jesus de igual para igual. Mas Jesus encontrou com uma mulher, uma tal de samaritana, que não tinha tanto conhecimento, mas ela queria ser feliz. Ela queria se sentir amada, mas ela buscava a felicidade fora dela. Ela casou uma vez, deu errado, e ela achava que felicidade era homem. Aí ela pegou um segundo, também não deu certo. Ela foi para o terceiro, no início muito bom, beijo, sexo, corpo, mas depois azedou como os outros. Aí ela foi para o quarto, também não deu nada que prestava. Ela foi no quinto,
também não prestou. Ela estava no cesto. Ela buscava felicidade em homem. E nós buscamos felicidade em quê? O que é aquilo que a gente vai buscando e na hora tá bom, mas depois não serve. No início dá bom, mas depois azeda. No início te alegra, mas depois te machuca. No início o que te dá prazer, depois o que te sangra. Porque estamos buscando da maneira errada. Então ele conversa com ela no mundo dela. E ele vai dizer para ela: oi, dá-me de beber. Por que ele pede para ela de beber? Por que ele não foi num discurso alto? Porque era uma mulher, coitadinha, carente de amor, com um baldinho, e ela foi buscar água. Então ele pede água. Se ela tivesse com pão, ele pediria um pedacinho de pão. Se ela tivesse uva, ele pediria um copinho de vinho. Entendeu como é? Jesus fala naquilo que a gente entende. E no evangelho de hoje eu fiz isso para você entender onde eu quero chegar. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ou seja, quando ele fazia o caminho, ele tomou os seus discípulos à parte. Completem. Ele tomou os seus discípulos. O que é à parte? Separado. Só eles. Porque ele queria falar com eles. Tem coisa que Deus não quer falar com todo mundo. Tem coisa que Deus quer falar só com você. Tem coisa que Deus quer cochichar no teu ouvido. Tem coisa que não é para o padre saber, é você e Deus. Tem coisa que não é para os outros saberem, é Deus com você no teu quarto. Mas se você não escuta Deus, se você não tira um tempo à parte para estar com o Senhor, você só vai ouvir o que é para todo mundo. E eu não sei se você está me entendendo, porque na nossa vida é assim que funciona. Eu não estou para ninguém. A secretária pergunta: mas nem para fulano? Não, para fulano eu estou. Não acontece isso com muita frequência? Eu estou cansado, não quero sair com ninguém, mas quem está te chamando é fulano. Ah não, com fulano eu vou. Se você não tem intimidade com Deus, parece que você é todo mundo, porque você ouve o que todo mundo ouve. O que Deus quer? Levar você num lugar à parte, que Ele tem coisa para falar que é só para você. Tem sentimentos que vão brotar na oração, que é só para você. Tem promessas que Ele tem, que são só para você. Mas você tem que se permitir ir ao lugar à parte. E a coisa não é simples, a coisa não é fácil. Ele vai dizer para os discípulos: olha, eu vou sofrer, mas o sofrimento não é o fim. É necessário passar por isso para que chegasse. Vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. A cruz não quer menos, gente. A cruz sempre é... Você nunca pensou nisso não? A cruz é sempre mais. O padre nunca abençoa menos. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Menos para vocês. Não. A igreja sempre faz mais. Padre, benze meu menino. Mais graça, mais bênção, mais saúde. Padre, benze meu carro. Com segurança, com mais paz, mais saúde, prosperidade. Vai à missa. Mais alegria, mais bênção, proteção. É sempre mais, gente. É sempre mais. E poderia ser muito mais se você na tua casa tirasse um minutinho para ouvir a Deus. Ouvir o padre é muito bom. Vir à igreja é espetacular. Mas você tem que ter momentos com Deus. Porque tem coisa que Ele só fala à parte. Tem coisa que Deus fala comigo, não é na missa. Não é quando eu estou no meio do povo. Quando eu estou no meu quarto sozinho. E muita coisa acontece no famoso eureka. Você está pensando em algo, está rezando sobre aquilo. Talvez você reza, Deus não responda, mas fique atento. Quando você menos pensa, aparece a solução. Aparece o caminho. Aparece qual a escolha. Por quê? Porque você foi com Deus para um lugar à parte. E se você, por acaso, tem vergonha de contar para os outros isso, dentro do seu quarto ninguém saberá. Fecha a porta, se ajoelhe, põe as mãos postas, abaixa a tua cabeça e fala a verdade para Deus. Você que é jovem, que não tem assim uma espiritualidade ainda, porque terá ainda muito bem lapidada,
Fala para Deus hoje, falou: meu Deus, eu estou ajoelhado aqui, eu não sei nem o que eu falo, mas eu estou aqui porque eu fui à missa hoje, e o padre falou que é assim que faz, então eu estou fazendo, eu estou aqui, meu Deus. Eu quero que alguém me prove que Deus não está escutando essa oração. Eu quero que alguém me prove que Deus não vai fazer para o jovem aquilo que o jovem entende, porque Deus, eu não falei isso agora, Deus ele vai na altura do, não é você que, não, é Deus, ele desce, Deus ele desce. Quando o Zaqueu desce, o que Jesus fala? Eu vou na tua casa. E Jesus, acho que muito carinhoso, deve ter feito assim, ó, eu vou na tua casa, vai ficar do tamanho dele. E como que Jesus fica no tamanho dele? Entrando no mundo dele. Zaqueu, coitadinho, só levava. Era pequenino, mas só levava, porque era ladrão, era um traidor. Ele recebia imposto para o Império Romano e parte era dele. E Jesus sabia que ele não estava uma vida legal. Só que Jesus se abaixa, ele fica da nossa altura, ele nos entende. Quando eu vou voltar a Zaqueu, mas quando você lê aquele texto, Pedro, tu me amas? Na verdade, na tradução, no pé da letra do hebraico, é mais ou menos assim: Pedro, tu me amas? Pedro vai dizer: não é que eu te amo, eu te gosto muito. Quer dizer, porque para eu te amar, eu tinha que fazer o que você fez, eu não estou contra disso não. Aí Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Eu te gosto muito. Na terceira vez, Jesus fala assim: Pedro, tu me gostas muito? Sim. Você entendeu? Como Pedro não estava contra daquele amor, ele desce. O verbo é akabasmé. Quer dizer, você me tem amor eterno, amor ágape? Não, te tem amor filia, filioté. Então Jesus pergunta: filiomé? Sim, filioté. Jesus desce no nível do amor de Pedro. Pedro chegaria no amor, porque o final da vida de Pedro foi o quê? Morrer crucificado. E ele disse: eu não sou digno de morrer igual Jesus. Não sei se você sabe, Pedro morreu crucificado. Como? De cabeça para baixo. Ele falou: Pedro, não me ponha igual Jesus, me ponha de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer como o Senhor. Nessa hora Pedro disse: eu te amo como o Senhor me ama. O Senhor morreu por mim, agora eu estou morrendo por ti. Pedro chegou lá, só que ele teve que fazer uma caminhada. E Jesus respeita a caminhada. Jesus respeita o estágio que eu estou, o estágio que você está, porque Deus não nos compara. Nós somos únicos para Ele. Por isso que você não deve se comparar. Eu vou falar sobre isso. Mas voltando a Zaqueu, quando Jesus vai para a casa de Zaqueu, Zaqueu ficou tão assim, encantado com a simpatia de Jesus, que Zaqueu disse assim: Jesus, se eu contar para meus amigos, se eu for lá em casa, ninguém vai acreditar. Naquela época não tinha selfie, né? Não tinha selfie. Aí Jesus falou assim: o que você quer falar comigo, Zaqueu? Se o senhor não importar, eu queria convidar os meus amigos. O que Jesus respondeu? Zaqueu, os teus amigos são meus amigos. Como que eu sei disso se não está escrito na Bíblia? Porque depois que Jesus vai para a casa de Zaqueu, os publicanos ficam criticando Jesus, os fariseus. Jesus se senta à mesa e come com cobradores de impostos e pecadores. Jesus foi na casa de Zaqueu. De onde surgiu tanto cobrador? Porque os amigos de pecador, pecador é amigo de quem bebe, bebe, amigo de quem fuma, fuma. Zaqueu tinha quais amigos? Quem roubava como ele. E foram com esses que Jesus sentou-se à mesa e deu a cartada: Zaqueu, hoje a salvação entrou nesta casa, a salvação entrou no teu coração. E naquela hora eu penso que vários que estavam à mesa se sentiram chamados a uma mudança. Zaqueu, desce. Eu não quero falar com você aqui na praça, porque o que eu vou falar para você não é para esse povão escutar, não. O que eu vou falar para você é para você. Eu vou na tua casa. Jesus levou os discípulos a um lugar à parte.
Jesus chamou o Zaqueu a um lugar à parte. Que lugar? A casa. Tem lugar melhor do que a nossa casa? Viajar é bom, voltar é melhor. Dormir em hotel é gostoso, mas a nossa cama é melhor. Comer coisa gostosa passeando é bom, mas comer a sua comida na sua casa, no teu prato, é melhor. Então casa é lugar da intimidade, é lugar da verdade. É lá que Jesus quer estar, à parte. Quando você for rezar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em segredo. E o Pai que vê segredo, recompensará. Como anda a sua vida de oração? Você tem tido momentos à parte com o Senhor? Não passe nunca perto de uma igreja sem entrar para um pequeno momento de oração. Nem que seja um Pai Nosso, um sinal da cruz bem feito. Ou chegar na porta da igreja, se você tiver com pressa, chega na porta da igreja. Jesus, passei só para tomar a bênção. Fica comigo, me orienta. Vai. Tem gente que passa, volta, nunca entra numa igreja. Nunca está com Jesus à parte. Uma coisa é você estar no meio dessa multidão aqui, ó. Outra coisa é você estar ali na capelinha, só você e Ele. Só você e Ele. É na intimidade, é à parte. Aí o que você vai sentir lá, talvez você não sinta aqui. O que você vai escutar lá, talvez não escute aqui, porque tem coisa que Deus só fala à parte. Aqui eu passo para o segundo ponto. Rádio. Hoje em dia a maioria de rádios são digitais. Mas como muitos aqui, eu também peguei aquele rádio que tinha uma rodela assim, ó, um botão, e você tinha que ficar procurando a estação. E de vez em quando a estação sumia. Aí começava, não é assim? Aí passava um tempo, aí alguém via com um pedaço de bombril. Põe nessa antena aí. Aí falava, você lembra disso? Aí põe um bombrilzinho, aí falava. O que é que estava errado neste rádio? Ele perdia muito fácil a sintonia. A gente falava isso. Sintoniza tal estação para mim. Lá em casa minha mãe tinha num pedaço de papel de pão as rádios que ela gostava com a sintonia. Ela olhava a rádio, via lá um número e ela no botão e procurava. Ficava um negócio andando para cá e para cá assim, ó. Um dia eu contei isso na catequese. Oi padre, o que é isso? A gente nunca viu. Falei, chatos, modernos. Na minha época tinha, punha para um lado, punha para o outro e ficava chiando. Eu estou contando isso para falar do segundo ponto. Se você não tiver uma boa sintonia com Deus, você vai achar que está ouvindo uma coisa, você está escutando outra coisa. Ou já vai achar que Deus quer uma coisa e Deus está querendo outra coisa. Já aconteceu na sua vida de você estar conversando com a pessoa um assunto, a pessoa está falando de outra coisa e você acha que ela está falando do que você está falando? Um dia aconteceu isso comigo, com a minha mãe, uma coisa muito boba. Minha mãe, voltando do grupo de oração, encontrou com uma amiga. E a amiga estava falando com ela que gostou muito de um kairós que eu preguei lá em Itaúna. E teve uma senhora de Itaúna, que eu não me recordo o nome, ela me mandou um pastel doce, que na verdade é um pastel de carne, mas ele tem açúcar e canela. Muito gostoso, é uma mistura, né? Minha mãe chegou em casa e disse assim, olha, encontrei com uma pessoa que te mandou um abraço, falou, gosta muito de você. Na hora eu falei, é a mulher do pastel. Eu falei, ela me deu um presente maravilhoso, tem até uns ali para partilhar com a senhora. Mas que coisa, ela não me falou nada. Eu falei, deve ser que não era para a senhora saber, mas ela me deu pastel, ela falou que fez, mas ela não faz pastel. Mas será que ela comprou e ficou com vergonha? Depois que ela me mostrou a foto, essa mulher não, mãe. Nós estamos falando de mulher diferente. Gente, se isso acontece entre nós, cuidado. Isso pode acontecer também assim, ó. Se acontece entre nós, acontece com nós e com Deus. O evangelho de hoje fala sobre isso. Jesus está falando de uma coisa, a mãe dos filhos de Zebedeu está falando de outra coisa. Ela pensava que Jesus era um líder político, que Jesus chegaria em Jerusalém, faria uma revolução, correria com Pôncio Pilatos e ele seria o rei. Aí a mãe disse, opa,
Se Jesus vai ser o rei, deixa eu garantir o lugar dos meus filhos. E a mulher chega, chamou Jesus à parte. Não basta estar à parte. Qual a intenção? Para quê? Que você está querendo? E ela disse assim: Jesus, manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, o outro à tua esquerda. Entenderam até aqui? Ela está falando de que reino? Jesus, o rei de Jerusalém. Ele ia libertar o povo e seria o monarca. Jesus escutou isso, mas ele entendeu o quê? Ela está pedindo que eles se sentem do meu lado no reino de Deus, lá no céu. Aí Jesus disse assim: você não sabe o que você está pedindo? Por acaso eles podem beber o cálice que eu vou beber? Jesus está falando de qual cálice? O cálice da paixão, o cálice da cruz, o cálice da morte. É aquele cálice lá no Getsêmani que ele diz: Senhor, afasta de mim este cálice, mas que não se faça a minha, mas a tua vontade. É o cálice da agonia. Jesus falou assim: mas eles podem beber o cálice que eu vou beber? A mulher está achando que Jesus está falando de qual cálice? O cálice do rei. Porque quem senta à direita do rei e à esquerda do rei num banquete não tem cálice. Eles tomam no cálice do rei. É uma honra perante todos os convidados. O rei, ele toma, coloca o cálice no meio. Quem está à direita também toma. Quem está à esquerda toma do mesmo cálice. União, amizade, confiança. E ali o rapaz vai sempre enchendo o cálice com o melhor vinho, que é o vinho do rei. Este é o cálice da mãe dos filhos de Zebedeu. Ela está falando de um cálice de honra. Jesus está falando de um cálice da dor. E ela falou: sim, eles podem beber. Os 2 responderam: podemos beber. Jesus disse: tá bom, vocês vão beber, mas quem vai sentar na minha direita ou esquerda não depende de mim, depende do meu Pai. E os 2 saíram satisfeitos. Todos os discípulos morreram mortos, com espada, a pedradas, decapitados. Os 2 filhos de Zebedeu morreram também mortos por causa de Jesus tomar o cálice. Só que eles estavam achando que era o cálice da honra, era o cálice da paixão, do sacrifício, do martírio. Gente, se aconteceu isso na Bíblia, pode acontecer isso com você. Você põe na sua cabeça que aquela pessoa é para você. Deus está falando outra coisa. Você está entendendo o que você quer entender. Deus está falando que não é para você trabalhar em tal lugar, mas você quer, porque você quer, porque o salário é maior. Não importa, é você que quer. Aí você vai mudando as coisas. Não, porque se sair a entrevista é porque Deus quer. Aí você acha que Deus está falando uma coisa, Deus está falando outra coisa. Aí no final a coisa dá errada. Aí você vai culpar a Deus, sendo que lá atrás Deus perguntou: mas você pode beber desse cálice? Posso. Você não sabe o que está falando. Jesus disse: não sabeis o que estáis pedindo. Gente, dobra o teu joelho no chão e bate com o pé na boca se a mão não chega. Quando você reza e Deus não atende, coitado de nós se Deus nos desse tudo aquilo que a gente pede, porque na maioria das vezes não sabeis o que estáis pedindo. Quanta graça que a gente pede e que depois de 1 ano, 5 anos, 10 anos será desgraça. Deus, ele não vê aqui, Deus, ele vê lá na frente. Por isso que muita coisa que você pede, você não tem e não terá, porque Deus sabe o que é melhor para você. Deus tira uma coisa pequena hoje para te dar uma maior depois. Então cuidado, gente. Vamos aumentar a nossa sintonia com Deus. Assim como o rádio não pode chiar, você não pode estar fora da sintonia. E como que eu entro em sintonia com Deus? Estando à parte com Ele, participando da Santa Missa, confessando, fazendo o bem,
fazendo o que deve ser feito, evitar fofoca, intriga, calúnia, cambalacho. Não seja esperto como a maioria do povo é, passando a perna nos outros, querendo ganhar dinheiro fácil, traindo, mentindo. Isso tudo vai tirando a sua sintonia. Mas quando você está na sintonia perfeita do rádio, o som é limpo, claro, você ouve tudo perfeito. Mas tem hora que perde a sintonia, né? Eu lembro quando tinha esse negócio de sintonia, eu falei um pouquinho aqui, o cara falava: não percam, Festival de Massas da paróquia Nossa Senhora de Fátima. É tipo... Aí começa uma música. Minha mãe: que dia que é? Eu falei: mãe, não entendi. Quanto que é o ingresso? Pelo que eu entendi, parece que é R$50. Tudo errado. Saiu da sintonia. É a mãe dos filhos de Zebedeu. Jesus falando de uma coisa, ela falando do outro, e os dois achando que estão falando da mesma coisa. Cuidado. E último ponto: antídoto para inveja, para despeito, para concorrência, é você não se irritar com aquilo que o outro é, tem e faz, mas volver o teu olhar para dentro de você e melhorar você. Você faz muito se melhorar você. Não fique preocupado com os outros. O Evangelho vai dizer: quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados. Por que ficaram irritados? Porque os dois queriam a direita e a esquerda. Espera aí. Mas se eu conheço quem eu sou, se eu conheço o meu lugar, eu não tenho medo de que ninguém tome o meu lugar. Naquele momento eu poderia até dizer, ou um dos 10 poderia pensar: bobo dos dois, querer sentar à direita e à esquerda. Eu me conheço, sou amigo dele, o sigo. Uma cadeira com certeza é minha. Quando você fica irritado com aquilo que o outro tem, com aquilo que o outro conseguiu, com aquilo que o outro está fazendo, é porque você acha que a sua felicidade é ser o outro. Eu acabei de dizer que não é. A sua felicidade é ser você, fazer o que é para você fazer, para você ter o que é para você ter, para você poder o que é para você poder. Guarde uma coisa, gente, isso eu aprendi com muito custo: a gente nunca tem o que é do outro, você tem o que é seu. Você pode ter igual do outro, porque você deve ter, mas você ter o do outro, você nunca vai ter. Você nunca vai ter o trabalho do outro, a vida do outro, a saúde do outro, o cabelo do outro. Não, você pode fazer igual, você pode ter o seu, mas o que é do outro, é do outro. O que é teu, é teu. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu não quero ser o outro, eu não quero viver a vida do outro. Eu não quero ter que passar a perna para que eu seja melhor que o outro. Sempre é o outro. Olhe mais no espelho, contemple mais a tua imagem. Olha se você está investindo na tua verdade, se você não fica irritado por pouca coisa. Sabe qual é a causa da maior irritação que nós sofremos? É que o outro não é como eu. Essa é a irritação nas nossas famílias. Por que tem família que briga tanto? Por que tem casal de namorado, em vez de aproveitar um filme, estão nas bitocas, tirando selfie, uma picolé, ficam os dois lá com os bicão na praça? Por que os dois bicudos estão lá? Fica a semana toda sem ver, a hora que encontra é para brigar. Eles estão brigando por quê? Por que os dois ficam irritadinhos? Porque os dois brigam para que o outro seja como eu. O meu namorado tem que ser do meu jeito, a minha namorada tem que ser do meu jeito. Aí vai brigar, porque você é você, o outro é o outro. E amor não é igualdade, amor é respeito, amor é diversidade. É você amar o outro apesar de, não é quando. A gente quer amar quando. Eu vou amar você quando? Não. Apesar de, eu te amo. Eu vou amar você quando você falar menos. Não. Apesar de você não falar pouco, eu te amo. Amar o que se é para poder ser o que deve ser. Amar o real
para chegar ao ideal. Amar a luz para fazer as pazes com a sombra. Sombra, o nosso pior lado. Aquilo que nós não somos ainda. Gente, essas 3 colunas do evangelho de hoje, dá para você fazer um retiro de quaresma inteira. Só esses 3 pontos. Primeiro ponto, eu vou reservar tempo para estar à parte com Deus, para escutar o que Deus tem para falar para mim, para minha família. Eu quero estar em sintonia com Deus, para saber se aquilo que Ele fala é aquilo que eu escuto. No seminário, quando eu tive aula de homilética é a arte da pregação, como que se prega. O professor falava, o grande desafio não é você falar, o grande desafio é você saber o que o povo está escutando, porque o que você fala nem sempre é o que o povo escuta. E isso não, eu pego não é só para mim padre não. Quantas vezes na sua casa teve uma confusão danada, porque você falou uma coisa, eles entenderam outra. Você mandou uma mensagem para resolver o problema, a pessoa interpretou de outro jeito. Ah, então você está falando isso. Falou, não é isso que eu quis dizer. Não, eu estou lendo aqui. Eu tenho um conselho para casal, namorado e amigo. Quer manter relacionamento? Nunca resolva problema por mensagem, porque a mensagem ela é interpretativa. A mensagem não tem olho, a mensagem não tem tom de voz, a mensagem não tem calor humano. Então a pessoa ela interpreta o que ela quer. Quando você está falando frente a frente, a pessoa escuta o que você fala, o seu tom, a vibração, o seu olhar, os seus braços, o contexto ali está. Quem resolve problema por mensagem, você está criando problema, que a pessoa ela consegue pegar a sua mensagem e usá-la contra você. É por isso que nós temos que ter sintonia com Deus, porque quando você lê a Bíblia, é como se fosse uma mensagem. Aí tem gente que interpreta do seu jeito. Esteja em sintonia com o Pai. O que o Senhor quer falar a mim? O que o Senhor tem para falar para minha família, que não é para todos, é a parte. E terceiro, para de se irritar com o carro do outro, com o casamento do outro, com a vida do outro, com o que o outro tem ou deixou de ter. Isso não é da sua conta não. Cuide de você. Eu cuido de mim, você cuida de você, e juntos nós nos abrimos a Deus. A crítica positiva, ela é sempre bem-vinda, mas a crítica porque você faz o que eu não faço, você tem o que eu não tenho, e você pode o que eu não posso, isso aí não é crítica nem destrutiva, isso aí é inveja, eu querendo ser o que você é. E a Bíblia está mostrando que é de outro jeito que a banda toca. Eles ficaram irritados porque os dois quiseram ser melhores, e Jesus vai dizer para eles: você quer ser grande? Quero! Então seja pequeno. Você quer ser o primeiro? Yes! Seja o último. Você quer ser Senhor? Lave o pé dos outros. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a vida. Gente, o evangelho de hoje é uma cacetada bem dada em todos nós, que nem mim foi, uma cacetada que eu vou lhe dizer. Falei, então eu tenho que pregar isso hoje à noite. Você tem tempo de estar à parte com o Senhor? Como anda a sua sintonia com o Senhor? E o que tira a sua paz? Você fica irritado com o quê? Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida, youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida.
sua vida. Don't cry, love. Your tears don't belong. That beautiful smile is where you shine. I know the night feels cold around you, like the stars have lost their glow, and the weight upon your fragile heart feels too much to hold alone. But your tears were never made to fall for someone who can't see. You're far too beautiful for sorrow, so please save your smile for me. Don't cry, my love. Your tears don't suit you at all. You're much more beautiful smiling than drowning in it all. Don't cry, my love. Wipe the sadness from your eyes. The world feels brighter when you're laughing, so don't let heartbreak steal your life. Every wound will fade with time now. Every storm will lose its rain, and the pain that tries to break you won't deserve your heart again. Don't cry, my love. Your tears don't suit you at all. You're much more beautiful smiling than drowning in it all. Don't cry, my love. Wipe the sadness from your eyes. The world feels brighter when you're laughing, so don't let heartbreak steal your life. If your world feels torn apart, lean on me, I'll hold you close until the day your gentle smile returns the way I love the most. Don't cry, my love. Your tears don't suit you at all. You're much more beautiful smiling than drowning in it all. Don't cry, my love. Wipe the sadness from your eyes. The world feels brighter when you're laughing, so don't let heartbreak steal your light. Lá no Canadá, morava numa vila pequenina. De manhã, para fazer o café, ele não tinha lenha, nevando. Ele saiu lá no fundo da casa dele, tem lá as lenhas, né, que eles cortam. A hora que ele foi pegar as lenhas, ele viu que tinha uma cobra quase morrendo no meio do gelo. Ela estava se debatendo e ali ela iria morrer. O homem não pensou duas vezes, pegou a cobra. Ele era muito caridoso, muito amigo de todos. Pegou a cobra, colocou-a no colo, enrolou-a no cobertor. A cobra começou a esquentar, foi sentindo um calor gostoso. Quando a cobra já estava no estado normal, ela não pensou duas vezes. O lançou uma picada na bochecha, foi embora satisfeita e deixou o homem ensanguentado, envenenado, intoxicado. E o cara pensava: que coisa, pensei que o bem seria pago com o bem, e nunca
com o mal. A história não é boa de escutar. A gente gosta de história de foi feliz para sempre, né? Mas eu quero dizer o que para você? Que tem muita coisa que aparece para você como algo inofensivo, como algo que não vai te fazer mal algum, como aquela cobra quase congelada. O que tem? Está quase morrendo. Aí quando você acolhe aquilo para a sua vida, quando este vício começa a fazer parte da sua vida, quando essas coisas começam a entrar no teu coração, mais cedo ou mais tarde, só querem uma coisa: picar você, envenenar você. Cuidado, eu estou falando para muita gente, Deus usa a minha boca para te alertar, e olha que eu não te conheço. Cuidado para quem você anda contando na sua vida particular. Cuidado para quem você tem colocado dentro da sua casa. Cuidado para quem você mal conheceu e já é amigo íntimo, familiar, meu querido. Sociedade por aí, gente, tem muita cobra morrendo congelada. É só você esquentar um pouquinho que você verá para que esta pessoa quer entrar na sua vida. Não vamos pensar como a maioria. As escolhas são minhas, as consequências de Deus. A gente acha isso. Não vou falar o nome, nem estou criticando a pessoa, só um exemplo. Fui visitar um homem no CTI, uma cirrose muito avançada, e ele me perguntou assim: padre, o senhor vai me dar unção dos enfermos? Falei: vou, foi para isso que eu vim. E com a unção você não precisa nem confessar, porque a unção perdoa os pecados desse seu estágio. Ai, padre, Deus vai me curar? Falei: vai, a unção cura. Fiz a oração, ungi com o santo óleo, lhe dei a absolvição, fiz imposição de mãos. Aí ele me perguntou assim: ô padre, tá bom, agora me responda, que dia que eu vou ser curado da cirrose para eu sair daqui? Eu não falei, mas pensei, só para beber de novo. Qual é o problema dele? Ele fez uma escolha a vida toda, e agora Deus tinha que resolver a consequência. Falei: olha, Deus te perdoa, Deus te cura, Deus te unge, mas o que você está sofrendo não é nada mais e nada menos do que consequência das suas escolhas a vida toda. Cuidado com o que você anda fazendo. Cuidado com quem você anda, Cuidado com o que você tem colocado para a sua vida. A escolha é sua, mas as consequências virão. E não me venha com essa que é Deus. Não, é você. Você escolhe errado, você faz errado, você faz uma lambança. Nós escolhemos aquilo que a gente nem pensa direito. Depois a gente fica com cara de Maria Madalena em Sexta-feira da Paixão. Tadinho de mim. A gente não pode falar, mas a verdade é o quê? Tadinho nada, filho. Escolheu, tá aí, ó. Escolheu, chupa essa manga, a manga é tua. Toma essa batata quente, é tua aí, ó. Infelizmente o ser humano tem na cabeça isso. São inconsequentes. Enquanto vem a consequência, a culpa é de quem? Posso abrir mais um parênteses rápido? Não vou falar onde nem quando, porque senão a pessoa fala que eu estou dando lição de moral, e não é isso. Mas eu quero para você entender. Talvez eu tenha, até alguém conheça o exemplo. Um jovem bebeu, e bebeu nisso, pecou 2 colegas, indo para Nova Serrana, bateram o carro na ponte, morreram os 3. Eu fui fazer recomendação de um. Hora que eu estou falando, a mãe sofrendo, porque a mãe sofre nessa hora, o filho nem na mãe pensa, me perguntou assim: padre, por que Deus levou o meu filho desse jeito? Aqui está uma prova como que a cabeça das pessoas funciona. A bebida não foi levada em conta, o fazer 160 não foi levado em conta, o dar cavalo de pau não foi levado em conta, o ir para outro lugar sem cinto de segurança, nada disso foi levado em conta. Se bateu e morreu, quem foi? Foi Deus.
E as pessoas têm isso até hoje. Mortes que a pessoa causou a própria morte. No velório as pessoas dizem: chora não, foi Deus que levou. A morte tem várias facetas. Na verdade são escolhas erradas, porque a palavra diz: diante do homem está a vida e a morte, o que ele escolher lhe será dado. Não é o que eu estou falando não, porque Eclesiástico 15, versículo 17: o que o homem escolher lhe será dado. Nada acontece por acaso. Repita: tudo é uma questão de escolha. Tá bom. Consciente ou inconsciente? Consciente, eu quero. Inconsciente, eu não quero. Entendeu a diferença? Consciente, você sabe que quer e chama aquilo para a sua vida. Inconsciente, você diz que não quer, mas tudo que você faz é para que aquilo aconteça. Então você está vendo que aqui infelizmente vai cair muitas crenças negativas, que ninguém aqui é vítima, que ninguém aqui é um coitadinho das circunstâncias, que ninguém aqui é uma vítima do que te acontece. Nós escolhemos o que nos acontece, e nós escolhemos deixar alguém fazer coisas que estraguem a minha vida. Eu permito, eu dou poder ao outro para me destruir. Ninguém tem poder para atrapalhar o seu dia, ninguém tem poder de atrapalhar a sua vida. Eu dou poder para o outro. Encontrei com uma mocinha aqui na JK, em tempo de sofrer um ataque, porque ela encontrou no supermercado com a ex do namorado dela, e a ex ainda pergunta para ela: ei, como é que tá Juninho? Tá querendo, né? Tá querendo. E ela falou: padre, ela perguntou para me alfinetar. Falei: e aí? Acabou com o meu dia. Falei: olha, então me desculpe, abra o teu olho, que o seu namoro está por um fio. Credo, padre, o senhor tinha que me colocar para cima. Falei: minha filha, a ex do seu namorado, uma pessoa entre tantas que está passando aqui, ela tem o poder de acabar com um dia. Meu filho, quem tem poder de acabar com um dia? Para acabar com o seu namoro é questão de um estalo. Ela não tem poder nenhum, minha filha. Ela está com inveja de você, ela está com despeito de você. Na verdade, você deu poder para ela acabar com o seu dia. A questão está na sua cabeça. Você tem baixa autoestima, você se acha menos bonita que ela, e ela, quando pergunta pelo Juninho, na sua cabeça passou 1001 coisas, e você já disse para si mesmo: eu estou por um fio de perder meu namorado. Note que nada está fora de você, tudo está na sua cabeça. Eu dou poder para o outro me fazer mal, eu dou poder para o outro destruir meu dia, eu dou poder para o outro acabar com os meus sonhos. Ninguém tem poder sobre nós, é você que dá poder para o outro. E tem gente que eu vou te alertar: se você der poder para o cara ou para a menina, vai acabar com você. Tem gente que não tem limite, a asa, ó. Você já viu falar de gente que tem asa grande? Meu filho, tem gente que desce que não cabe nessa igreja. A pessoa ela vai crescendo. Você dá o dedo que é a mão, tá a mão que é o braço, tá o braço que é a perna que é o corpo, tá o corpo que é a alma, tá a alma que é o espírito, tá o espírito que é a salvação. Ela quer tudo. Você não conhece gente assim não? Quer, só quer. Então para com essa cara sua, salva. Gente, você está escutando o que eu estou te falando? Eu estou oferecendo para você esta noite uma chave que se chama liberdade interior. O que as pessoas falam só te afeta se você acolhe aquilo. O que as pessoas te fazem só te afeta se você dá poder para elas. O que as pessoas te desejam só te afeta se você... E cuidado, gente, nem todo mundo que sorri para você é seu amigo.
Escutei um dia uma moça inocente, sorridente, boba na verdade, né? Dizendo assim: ai, padre, eu acho que eu tenho um admirador secreto. Eu falei: ó, que romântico, já não usa isso mais. Por que você acha que é um admirador secreto? Ai, padre, ele manda para mim de presente champanhe com vela. Olha que romântico, champanhe com velas, lá na porta de casa. Eu só não entendi a galinha com a farofa. Falei: minha irmã, que admirador secreto, minha irmã. Chuta que é macumba, minha irmã. Gente, o pessoal tá tão carente que ela tá achando que é admirador secreto, gente. Essa é boa. Usei. Essa é ótima. Meu irmão, pelo amor, você conhece gente assim? Tem gente, gente, olha pro padre. Seja inocente, mas não seja bobo, não. Tem gente que é bobo. O negócio está na cara, a pessoa só está fingindo que não vê. Tem coisa que não dá para você falar que o outro não está vendo. O negócio está escancarado. E a pessoa, ruim com, pior sem. Oh céus, oh vida, oh azar. Lembra desse desenho? Que a Liena Hard? Tudo sabia que ela está errado. Um dia o Lipe é o leão, né? O Lipe falou com ela: aí, Hard, tudo bem? Tudo bem. Hoje eu acordei legal. Só estou com dor na cabeça e um pouco tonta. Ela nunca está bem. Sempre tem gente que é a hiena Hard. Tem até na psicologia síndrome de Hard. Tudo que você pergunta à pessoa, não está bom. Sempre está ruim, né? Então, cuidado com isso. O homem é livre para escolher a proposta de Deus ou a sua autossuficiência. Quem escolhe a proposta de Deus? Vida. Quem escolhe a sua autossuficiência? Morte. Vida ou desgraça? Repita. Pergunta para quem está do seu lado: qual das duas você quer? Pode perguntar. Qual? Vamos fazer o teste. Quem aqui, quem não quiser vida, quer, você sabe. Quem aqui quer vida? Tá bom. Então pergunta para quem está do seu lado: por que às vezes você escolhe o que vai acabar em desgraça? Pergunta aí. Se você quer vida, por que você escolhe alguma coisa que vai acabar em desgraça? Verdade? Gente, a morte, a desgraça, não é castigo de Deus. Vamos repetir? A morte e a desgraça é resultado das minhas escolhas. Você quer consequência boa? Faça a opção certa. Reza ao Espírito Santo: ô Espírito Santo, tenho que fazer uma escolha hoje, me ilumina, o que eu devo escolher? Tal pessoa está entrando na minha vida, me ilumina se é para ficar, se é para eu crescer, se é para me evoluir, se não. A sabedoria do Senhor é grande, Ele é forte e poderoso, e vê todas as coisas, seus olhos estão sobre os que o temem, Ele conhece todas as coisas do homem. Não conseguimos esconder nada de Deus. Você pode fazer para o outro não saber, para sua esposa não saber, para o seu marido não saber, para o seu namorado ou namorada, para o seu patrão não saber, mas Deus, como que você engana Deus? Eu quero que alguém me responda. Como que você mente para Deus? O que Deus não vê? O que Deus não sabe? E tem gente que faz as coisas escondido, achando que ninguém está vendo. Ninguém daqui, mas alguém de lá.
Agora chegou. Até imprimir grande aqui. Deixa eu pôr aqui para o vento não levar meu roteirinho. Vamos, quem consegue ler com o padre, leia comigo. Vamos lá, quem consegue? Está ventando também. Vamos lá. Deus não mandou a ninguém fazer o mal. Leia mais alto. Nem deu. Isso aqui devia vender desse tamanho para você pôr na porta da geladeira. Ninguém de nós está autorizado a fazer o mal a ninguém, nem a si mesmo. Deus não mandou a ninguém fazer o mal. E Ele não deu ninguém licença para cometer pecado. Tem gente que parece que não tem aquela licença para terceira idade, para em vaga exclusiva? Não tem? Tem gente que tem licença para pecar. Não, isso aqui é um pecadinho, isso aqui eu posso. Não, isso aqui é só de relance. Não mandou a ninguém fazer o mal, nem deu licença a ninguém de cometer pecado. Gente, espero que eu não esteja falando para você, mas se estiver é com carinho para você mudar. Muitas pessoas hoje, e pessoas que vão à igreja, porque quem está lá fora já perdeu, né? Perderam a noção de pecado. A pessoa está sem noção, faz cada coisa escabrosa com a maior naturalidade, rouba com a maior naturalidade, causa escândalo com a maior naturalidade. Eu não estou falando que nós somos santos, todos nós aqui somos pecadores, mas nós não perdemos a noção de pecado. Eu sei o que eu faço que não deveria fazer, por isso que eu me confesso. Você não confessa? A gente se confessa. Padre, eu vim confessar. Eu tenho meu confessor. Geralmente quem me atende é o Padre Pedro Godin, Monsenhor Pedro Godin, que está lá no São José. Padre Pedro, eu pequei. Ele me orienta. Eu sei que é pecado. Tem gente, tudo é normal. Tudo, se é para ser feliz, vamos que está valendo. Perderam a noção do pecado. Pecam com a cara lavada e ficam gloriando disso. Eu já escutei, assim, rodas, né? Não, cara, tô pegando uma mina ali, piguete, gostosa. E a sua mulher? Não, nem sonha, nem sonha. Os colegas, você é esperto, hein? Consegue ter duas. O que era para falar assim, ô cara, você é casado, você tem mulher, você tem filho? Não, você está certo. E no meio da turma, um cara que diz não, porque é casado, ele é ridicularizado. Eles riem dele, eles o criticam. Quer dizer, você vai agradar a quem? Os homens ou a Deus? A sabedoria terrena ou a sabedoria celeste? O cara vai trocar, fazer uma peça de um computador, de um carro, de um eletrodoméstico. É um trem pequeno, cobra 10 vezes mais. Não falou que trocou coisa que nem trocou. E quando a pessoa sai, alguém diz, ó, você é esperto, hein, ó, conseguiu 10 vezes mais. Em vez de falar, ô cara, você roubou da pessoa, não. É esperto. O mundo é dos... Não tem essa frase? Então a gente, né, esperteza, sabedoria diabólica. Filipenses 3, 18 a 19. Muitos andam entre nós. Eles andam aonde? Entre nós, dos quais repetidas vezes eu disse, e agora vos digo chorando, eles são inimigos da cruz de Cristo. Eles são? O seu fim é a perdição. O seu Deus é o ventre, é a barriga. Sua glória está no que é vergonhoso. E só cuidam das coisas terrenas. Ô gente, aqui para nós, eu não estou falando de A ou de B, eu estou contando só por alto. Quem sabe ler um pingo é letra, né? Coisas que deveria fazer escondido, e a pessoa tinha que ter vergonha de alguém saber, é tema de entrevista, 3 horas da tarde, um programa de domingo em canal aberto. Coisas que deveria ser feito escondido, hoje é tema de livro, é capa de Veja,
é capa de jornal. Hoje em dia o pecado virou notícia. O pecado hoje é bonito. O pecado hoje é para ser mostrado. Eu vi uma entrevista, não vou dizer o nome, senão a dita cuja tem direito de resposta. Ela disse abertamente sobre o aborto: eu já abortei 7, e se entrar, eu tiro. E o pessoal bateu palma. Gente, como que aplaude uma pessoa que está falando em público que eu mato 7, e se entrar outro, eu mato? Inverteu. Nós não estamos entendendo o mundo que nós estamos vivendo. Se aparece uma mulher e diz: não, eu vivo há 25 anos com meu marido, eu nunca o traí. Vai num programa de auditório e fala isso. Na hora todo mundo eles riem. Quer dizer, vai me dizer que tem alguém em casa que o pecado hoje é normal roubar, é normal matar, é normal trair, é normal ter adultério, é normal contar segredo, é normal falar do outro, é normal pegar algo que não é seu, é normal. Hoje tudo que a gente via fugir ficou aceitável, comum, normal, né? Teve uma autoridade visitando o presídio. Ele foi conversando com todos, e todo mundo falando: doutor, estou aqui inocente, eles me culparam, armaram para mim, cara, armaram para mim, vamos levar um papo reto aqui, estou inocente. E ele foi passando, e todo mundo dizendo que era inocente. Numa das celas tinha um cara sentado com a cabeça abaixada, rezando. Falei assim: esse aí é o mais santo de todos, está até rezando. Aí, meu chapa, e você está aqui por quê? Eu errei, eu fiz uma escolha errada e prejudiquei muitas pessoas. Aí o cara disse: solta esse cara. Por quê? Ele vai contaminar a turma toda. Todo mundo aqui, ninguém fez nada. Todo mundo aqui, todo mundo está injusto. Esse é o único que admitiu o que fez. Então põe esse cara para fora e fica só quem não fez nada. A coisa mais fácil da nossa vida é você convencer a si mesmo de que o pecado não é pecado, de que você não fez nada errado, de que isso é papo de Bíblia, é papo de padre, é papo antigo, para você ter uma consciência anestesiada. Nós arrumamos fácil algumas desculpas. Vou ler uma coisa. Já vem bomba, meu irmão. Olha quem está vendo a figura. É uma mulher de calcinha pulando um portão de um motel. E teve alguém para tirar foto ainda. Qual é a notícia? Vou ler. Para conseguir clientes, uma mulher optou pela publicação de um anúncio em um jornal local. Utilizou um nome de Lara, que é um nome fictício, e um telefone diferente daquela que ela usava no dia a dia. E com isso, logo veio sua primeira ligação, o primeiro cliente. Ela não queria ser chamada de prostituta, mas profissional do sexo. A primeira ligação ocorreu justamente no horário que seu marido estava trabalhando. E isso já fez com que ela fosse ao encontro do cliente, pois esperava já ganhar aquele dinheirinho extra. O encontro foi marcado em um local não revelado, e o cliente exigiu que a garota de programa chegasse ao local seminua. Por isso que a mulher está só de calcinha preta. Quase que não estou vendo calcinha nenhuma aqui, né? O que ela não esperava é que o seu primeiro cliente fosse o seu marido, que também não sabia que aquela prostituta era a sua esposa. O marido correu atrás dela com uma barra de ferro na mão, pois se sentiu traído. Entretanto, a jovem foi mais rápida e conseguiu fugir pulando diversas cercas. Um curioso
registrou a foto, uma setinha, a foto que eu mostrei. A jovem contou em uma entrevista que estava bem e que era uma pessoa muito sem sorte, pois conseguiu realizar esse absurdo. O primeiro cliente dela, enquanto prostituta, foi o marido. Ela relatou que agora quer mudar de vida, porque há uns anos atrás ela buscou um amante na internet e descobriu que o cara era o seu pai. Contou ainda que não serve para ser garota de programa. Irá desistir dessa tal profissão, que a fez passar por uma grande vergonha, porque toda a família dela não tem vergonha e está atrás de prostituta. Isso está no site portal bonafonte.com. É um portal lá de Santa Catarina. A matéria aqui está, vou fazer questão de plastificar para eu ler nas minhas palestras. Olha que interessante. Não estou falando do fato, olha a cabeça. O marido, que na hora do trabalho contratou uma prostituta para fazer sexo, se sentiu traído porque a prostituta era mulher. E a mulher vai largar de ser prostituta porque ela quis arrumar um amante há uns anos atrás, e quem está procurando outra mulher era o pai dela. Se você conta isso para quem não tem uma espiritualidade formada, a pessoa fala: gente, isso é normal. O ser humano tem que ser livre. O ser humano, ele tem que perdemos o que se chama de temor a Deus. As pessoas perderam o senso daquilo que é certo e daquilo que é errado. Infelizmente, nas escolas e universidades estão ensinando exatamente isso. Não tem certo, não tem errado. O seu jeito é certo. O que você fizer é certo, e ninguém pode falar nada. Mas se você quer seguir a Deus, se você quer escolher o caminho que te leva à vida, os mandamentos devem ser respeitados. Deus deve ser ouvido. Você tem que ser uma pessoa boa, não é para os outros não, é para Deus. É Deus quem te vê, é Deus quem te julga o valor. Hoje em dia parece que não há mais pecado. O pecado é ser descoberto. Não importa eu trair a minha mulher, não pode ser descoberto. Não importa eu roubar, eu não posso ser descoberto. Não importa eu fazer traquinagem, eu não posso estar sendo filmado. Quer dizer, não tem mais aquela questão: eu vou escolher o certo porque eu escolhi ser uma pessoa do bem. Eu escolhi fazer aquilo que é correto. Eu escolhi fazer aquilo que deve ser feito. Tem uma historinha que eu acho muito interessante. Um padre que chegou numa cidade menor e várias pessoas na praça chorando. Ele foi até a primeira: por que você chora? Meu marido me traiu. Triste. Vi um rapaz chorando. Por que você está chorando? Fui demitido. Triste. Foi até uma moça: por que você está chorando? Meu cachorro sumiu. Minha companhia. Triste. E o padre falou: isso aqui estranho. Eu estou aqui nessa paróquia há um mês. Todo mundo vem chorando nessa praça, e eu estou perguntando todo mundo por que o povo chora tanto. Eu já escutei tudo que é resposta, menos a que eu precisava. Oi, padre, qual a resposta eu queria escutar que você não escutou? Alguém está chorando e me dissesse: padre, eu estou chorando porque eu pequei, eu entristeci o coração de Deus. Chora-se por perder mulher, chora-se por perder cachorro, chora por ser demitido, mas ninguém chora por pecar. Até se alegra, até conta como se fosse um troféu. O pecado hoje virou tema para a vida de muitas pessoas. O que nós não podemos esquecer é: com Deus não se brinca. Para Deus o pecado é real. Para o Senhor o que é certo, o que é errado. E se você tem sido uma pessoa morna, o que é uma pessoa morna? Eu não sou nem quente na fé, mas eu não sou frio no mundo. Eu fico lá e cá, eu sou morno. O que a Bíblia diz que Deus faz com gente morna? Vomita. Está na Bíblia isso. Quem dera que você fosse quente, ou quem dera que você fosse gelado. Gelado que não conhece a Deus, quente quem tem experiência de Deus. Mas como você é morno, eu vou vomitar você. E o mundo de hoje nos quer mornos.
O mundo de hoje nos quer mais ou menos. Vamos para uma historinha para a gente rezar um pouquinho. Eu gosto muito de bichinho de estimação. Eu não tenho, porque minha vida não me permite ter um bichinho de estimação. Senão ele ia morrer de fome e sede, né, coitadinho? Sou doido com cachorro, calopsita, até peixe. Meu peixe morreu também. Aí melhor não ter nada. Mas são animaizinhos que alegram a casa, né? Já foi em casa, a calopsita canta, o cachorrinho deita, põe as patinhas para cima. São bichinhos bonitos. E o menino queria um bichinho de estimação. Ele falou para o avô dele: ó, vovô, eu quero um bichinho de estimação, mas que ninguém tenha. O avô falou assim: meu Deus, o que eu vou arrumar de bicho de estimação? Porque tinha uma feira na escola e todo menino tinha que levar um bicho de estimação. E ele queria levar um que ninguém tivesse. O avô não teve dúvida, comprou para ele um porquinho, branquinho, pequenininho, bonitinho, narizinho de tomado, rabinho enroscado, pequenininho, sabe aquele porquinho branquinho? Deu para ele. Ele, ó, um porquinho ninguém tem. E levou o porquinho para a escola. Foi a sensação. Ninguém tinha um porquinho na coleira. Só que o menino estava chateado. Ele soltava o porquinho, tinha uma grama verdinha. O porquinho saía correndo e rolava na lama. Ele tirava o porquinho, lavava o porquinho, prendia de novo. E o porquinho ficava olhando para a lama. Ele: não, você é meu bichinho de estimação. Passava perto de um lugar que tinha uma comida gostosa, soltava o porquinho para ele comer a ração. Ele ia comer lavagem, só coisa podre. Ele: pelo amor de Deus, olha a sujeira que você fez, que cheiro que você está. Prendiam o porquinho de novo. Levaram o porquinho para o lugar que tinha muitas coisas para o porquinho brincar. Ele foi virar lixo, saiu todo fedido. E o menino falou assim: ô vovô, o porquinho eu adoro, mas o jeito que ele é eu não gosto. Ele gosta de lama, lavagem, lixo. O avô falou assim: oh, meu Deus, esse porco vai crescer, esse bicho vai pesar dezenas de quilos, esse porco enorme. O que eu vou fazer? Alguém falou com ele: ó, você pode não acreditar, mas tem um veterinário bom aqui, que ele faz transplante de coração. Tira o coração de porco e põe um outro coração no lugar. Aí ele vai deixar de ser porco. Aí o cara foi lá e falou assim: ó, que bicho você tem aí para tirar o coração desse porco aí, para ele ser um bicho limpinho, que não coma lavagem, que não goste de lixo, goste das coisas certas e vai amar o meu neto de todo o coração. Ele falou assim: ó, o bicho mais dócil que eu conheço é a ovelha. Você tem aí? Tem. Pode fazer o transplante para mim. O porco ficou lá uns dias, abriu um, matou, tirou o coração, pôs no outro. Depois de algumas semanas ele voltou lá, estava cicatrizado, o porquinho, tranquilo. Ele pegou o porquinho e deu para o neto, falou: neto, sai para o porquinho fazer o test drive aí, vê se está funcionando de acordo. Tá bom. Pegou o porquinho, chegou ele perto da lama e soltou. Ele olhou para a lama e correu para a grama verde e deitou. Ele falou: ó, pegou o porquinho, colocou ração e colocou o porco para comer lavagem. Ele cheirou a lavagem, não gostou, foi e comeu a ração. Colocou uma caminha bonitinha, um tanto de saco de lixo, colocou perto do lixo e correu e pulou na cama. E o netinho, né? Ô vovô, muito obrigado, o senhor transformou meu porco. O vovô: agradece a mim não, agradeça a ele, ó. Ele que é o veterinário, ele que fez o milagre. Ô veterinário, muito obrigado, hoje eu tenho o porco do sonho. E o veterinário disse: olha, não agradeça nem a mim, agradeça a ovelhinha que deu o coração para o seu porco. Por que eu tenho que agradecer a ovelhinha? Que é para que o seu porco vivesse como ovelha. A ovelha perdeu a vida dela. Nós estamos no mundo, meus caros, que está nos ensinando a cada dia que nós nascemos para porcaria, que nós nascemos para lama, que nós temos que comer a lavagem, que nós temos que gostar do lixo. E Deus olhou para nós e disse: vou ter que mudar esse coração, vou ter que trocar esse coração. E há 2000 anos atrás, Deus entregou o seu Filho, para que uma vez
ele morresse na cruz, ele morto na cruz, ele se entregue na cruz, nós tivéssemos um coração de ovelha. E nós não podemos esquecer, para que nós tivéssemos uma vida melhor, a ovelhinha teve que morrer. Jesus teve que ser sacrificado. Vale a pena ter fé, vale a pena esperar coisas melhores, vale a pena saber que você é um filho precioso de Deus. E quando você descobre quem é você e o preço que você custou, eu não sei quanto você custa, mas é caro, viu? Você custou o sangue do Filho de Deus. Quando você sabe quanto que você vale, você vai olhar para muita lama e você vai dizer não. Você vai olhar para muita lavagem e você vai dizer não. Eles vão te oferecer lixo e você vai dizer. Quantos pais sofrem porque criaram seus filhos para serem ovelhas e hoje só querem saber de lama, de lixo, de lavagem? Padre, me dá uma motivada para eu falar não a tanta coisa que o mundo me oferece. E aqui eu vou abrir um parênteses, que é gostoso. É gostoso. E não é pouco não, é gostoso demais. Ai, padre, eu nunca vi um padre falando que pecado é gostoso. Nem é gostoso, é ultra mega delicioso. Por quê? Se não o fosse, não teria interesse de ninguém. Se não o fosse, ninguém pecava. Por isso que o pecado parece aquela fruta atraente do paraíso. Você olha, ela é atraente ao paladar. Está na Bíblia isso. Ela era atraente, ou seja, aí eu quero. O pecado é bom. Saiba que pecar é bom. Você tem lá sua mulher, todo dia sua mulher, aí você sai com a novinha, aquela sapecada de iaiá. Ah, eu estou tão feliz. O pecado é gostoso mesmo. Mas se você soubesse o que vai acontecer daqui a uns tempos, se você soubesse a dor de cabeça que você vai ter, o comentário das pessoas, o olhar dos amigos, a decepção dos filhos, o ódio da esposa, você ia pensar assim: ah, se arrependimento matasse. O pecado é bom, ruim é o que vem depois. E vem, ruim é quando a conta chega. E a conta chega e você tem que pagar. Ninguém vai pagar a sua conta. Então me dá uma motivada. Qual é uma palavra boa para eu tentar dizer não ao pecado e ser ovelha e não ser um porco? Vamos repetir comigo. Nem os olhos viram, nem os ouvidos escutaram, nem jamais passou pelo pensamento do homem o que Deus tem preparado por aqueles que o amam. Gente, o mundo tem muita coisa boa, o mundo tem muita coisa bonita, construções, lugares, pessoas, comidas, muitas atrações, mas a palavra é clara: ninguém jamais viu, ninguém jamais ouviu, ninguém jamais conseguiu sequer imaginar o que Deus tem reservado para aquele que ama a Deus. Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida, youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida, sua vida.